magia elementar é a magia dos elementos, dos 4 elementos da natureza. Lembrando que para a gente ter uma magia mais equilibrada possível, é interessante ter a representação de cada um desses elementos na nossa magia. A representação pode ser física ou energética. Na minha magia ritualística, eu abro o círculo focando em cada um dos 4 elementos. Então, primeiro eu me conecto com o elemento ar, depois eu vou para o elemento fogo, depois para a água e, por último, a terra. Eu abro o círculo já na energia dos 4 elementos, já para que tudo que eu fizer dentro desse círculo esteja em equilíbrio e comunhão com a natureza. A terra, ela é mais usada em magias de prosperidade e saúde, porque a terra, ela está ligada à matéria, ao material, e o dinheiro, ele é matéria, o nosso corpo é matéria, né? É o mais usado, assim, para magia de prosperidade e saúde, mas também é usado para magias de banimento, às vezes. Então, às vezes a gente quer enterrar um assunto, entendeu? A gente pode fazer isso na Terra. Tipo, enterrar no sentido de finalizar um assunto. Nossa, quero que isso aqui suma da minha vida, acabe. Ou então, ao contrário, olha só. Às vezes eu quero plantar uma intenção. Eu quero plantar uma coisa na minha vida para que ela cresça. Então, eu vou pegar e usar a terra também para plantar. Assim como eu planto uma semente, né, para ela germinar, eu posso plantar uma ideia, plantar um projeto. Então, olha só como que um mesmo elemento funciona para magias completamente diferentes. A terra é um elemento denso e um elemento fixo. O que significa isso? A terra, ela não é volátil, ela não sai por aí. A terra, ela fica parada. Onde você colocar ela ali, ó, bateu o solo ali, ela fica ali para sempre. Se você não cavar e tirar essa terra dali e colocar ela para outro canto, a terra vai ficar ali onde você colocou dela para sempre, ela não se movimenta. E por conta disso, significa que as magias de terra, elas podem ser mais demoradas, né, de se concretizar, então é uma coisa que você tem que fazer pensando a longo prazo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, significa que quando ela germinar, a magia pegar força mesmo, ela vai ser duradoura, vai ser uma magia firme, porque a terra ela é firme. Então, se você plantar uma coisa ali, uma magia na terra, pode ter certeza que isso aqui vai ser estável, vai ser duradouro. Então, vamos supor, você está iniciando aí um projeto novo que você quer que dê certo mesmo, que seja para a sua vida, para a vida toda. Faz com a terra, faz com carinho. Às vezes a gente quer que seja muito rápido, né? Eu sou uma dessas, porque eu sou bruxa do fogo. Tudo eu quero tacar fogo, nananá. A gente vai falar do fogo daqui a pouco. Então, tudo eu quero que seja rápido. Mas, às vezes, dependendo da sua intenção, é a terra que vai ajudar. Então, é importante você ter claro na sua mente qual que é a sua intenção. Às vezes não é só sobre rapidez. Então, a terra pode ser uma aliada nesse sentido. Agora, como a gente começou a falar do fogo, o fogo, ele é destruidor, né? O fogo, ele é avassalador. Tem que até tomar muito cuidado na hora de você mexer com o fogo para não se queimar, para não causar um acidente. Então, o fogo, ele é o elemento da transmutação. Ele transforma. Na alquimia, né, essa fase de transmutação, chama calcinatio, que é essa fase que uma coisa rapidamente e bruscamente se transforma em outra. Como um pensamento que se transforma, uma situação que acontece uma reviravolta inesperada, porque o fogo ele tem esse poder, né? E pensa só, quando você coloca uma coisa no fogo, o que acontece? Essa coisa queima e ela vira cinzas, ou ela derrete, dependendo do que você está queimando. Mas você percebe que o fogo ele tem esse poder de tirar a coisa de um estágio e transformar em outro. Ele transforma o papel em cinzas. Ele transforma a água em estado sólido, em estado líquido, em estado gasoso.
ele evapora a água. Enfim, então o que você quer causar uma transformação, de preferência rápida na sua vida, você usa o fogo. Só que aí, às vezes, essa magia com fogo, dependendo do que você fez, ela não se sustenta. Ela vem rápido, vai transformar tudo, só que a longo prazo acaba. A maioria das magias vai vela, né? Mas nem sempre é pensando em resultado rápido. Às vezes a vela é só para você fazer uma conexão mais específica com uma energia, uma divindade, uma entidade. A intenção que você coloca também é importante. Se você vai acender essa vela com a intenção de vir energia transmutadora do fogo, ou você vai acender essa vela na intenção de fazer um contato, uma comunicação com o mundo espiritual. É a sua intenção que vai determinar o que essa vela vai fazer, entendeu? O elemento ar, ele geralmente ele vai estar mais associado aos nossos processos mentais. Então, para trabalhar raciocínio lógico, a comunicação também, a comunicação ela envolve a mente, você tem que pensar para falar, ou pelo menos deveria, né? O aprendizado também, né? Aprender coisas novas, concentração, né? Sua capacidade de se concentrar, às vezes até a intuição também. O elemento ar, ele é muito volátil. Ele pode ser uma brisa leve, ou ele pode ser um vendaval. Então, ele pode ser leve, ele pode ser intenso, vai depender da sua intenção, mais uma vez. E o ar, ele é rápido, não tem como ser diferente. Mesmo que seja uma brisa leve, ela passa rápido, né? Então, assim como o fogo, o ar também vai trazer efeitos muito rápidos para sua magia, tá? E não é muito um elemento de durabilidade, porque o ar, ele é totalmente volátil, né? Não tem como você agarrar o ar e segurar o ar, deixar ele preso e parado, que nem você faz com a terra. O ar, ele expande, ele some, ele desaparece. Então, depende muito do que você quer buscar para sua magia. Mas é muito no sentido de foco, concentração, aprendizado, processos mentais ou limpeza. Limpeza com o elemento ar é maravilhoso também. Eu não coloquei aqui, mas dá para você fazer limpeza com o elemento ar. A defumação, por exemplo, é uma ótima forma de você usar o ar para limpeza. O sopro também é um tipo de magia com elemento ar. Então, quando você sopra, você está mandando. Então, você pode soprar para mandar embora, ou você pode soprar também para direcionar para algum lugar o que você quer. Por exemplo, aquele ritual de soprar canela, né? Então, todo mundo já ouviu falar, no dia primeiro você sopra canela. Então, você está soprando, mas você está soprando para onde? Para dentro da sua casa. Então, você está mandando aquela energia de prosperidade para dentro da sua casa. Agora, se eu quero mandar para fora, né, que se eu quero limpar, não trazer, eu posso pegar e soprar para fora da minha casa. Aí eu limpo, tiro as energias densas para fora da minha casa. Então, o elemento ar também, da mesma forma que ele pode trazer, ele pode levar. Depende de como você está usando e também depende da sua intenção. Por último, né, a gente tem o elemento água, que assim como o ar, ele é totalmente volátil, né? Na verdade, ele pode ser, ele é meio traiçoeiro. Nossa, o elemento água é traiçoeiro demais, porque você não sabe o que esperar dele. Você não sabe o que esperar. Diferente do elemento terra, que você sabe que vai ficar sempre parado, o elemento fogo, você sabe que ele vai sempre queimar e transmutar. O elemento ar, você não sabe, mas você leva um casaco, né? É aquela coisa, ah, pode esfriar. Eu não sei se vai, mas eu levo um casaco. Agora a água, eu acho que toda a água, né? Pode ser, não sei, toda a água é traiçoeira. Porque pensa, se você está no mar, esse mar ele pode estar calmo e do nada ele vira, a maré aumenta, as ondas ficam mais agitadas, ele agita e você nem vê.
Agora pensa no rio. Rio também. O rio, né, ele é uma água corrente, não tão forte quanto o mar, mas ele pode ter uma profundidade que você não está imaginando. Às vezes tem um buracão lá, ó, no rio, na cachoeira, que você mergulha e não vê, ou tem uma pedra ali. Então, a água, ela é também um elemento potente, mas ela também precisa ser trabalhada com cuidado. E geralmente ela está associada às nossas emoções, porque as nossas emoções são exatamente assim. Às vezes a gente pensa que tá suave, né? Que a gente está no controle das nossas emoções, que a gente sabe o que a gente está sentindo, que a gente tem domínio. Nanana, daqui a pouco essa emoção cresce, te engole, você não sabe mais onde você está. É exatamente como a água. Então, a água ela vai servir para trabalhar o emocional, tanto magias de equilíbrio emocional, de cura emocional, magias de amor também, dependendo do tipo de magia que você vai fazer, né? Como eu falei, se você quer intensidade na sua relação, você não vai trabalhar com o elemento água, você vai trabalhar com o elemento fogo, né? Se você quer durabilidade nas suas relações, você vai trabalhar com o elemento terra. Se você quer diálogo nas suas relações, né? Transparência e clareza, você vai trabalhar com o elemento ar. Agora, se você quer conexão emocional, profundidade na relação, quer tirar as camadas, as máscaras, mergulhar no outro, é o elemento água, tá? É para resultados profundos, eu até escrevi aqui. Seja para você, né, que eu tô falando de relação, mas pode ser para você também, que é a mágoa, né? A mágoa, a etimologia da palavra mágoa nada mais é do que água, uma água ruim, parada dentro de você, estagnada, apodrecendo, né? A água, quando ela fica parada, ela começa a apodrecer, ela começa a dar lodo, ela começa a dar bicho, dar mosquito, dar dengue. A mágoa é uma água podre dentro da gente. E como que a gente cura? Chorando, literalmente chorando. A gente precisa chorar para jogar água podre fora. E às vezes a gente não chora, né? Às vezes a gente fica segurando aí a amargura para sempre. Então chorar é muito bom. A magia com o elemento água é boa para cura das emoções. É um banho de erva que você faz, é um chazinho que você toma, é um copo de água que você bebe com uma intenção de se curar. Para quem tem muita fé, um copo de água pode ser um remédio. A água ela funciona como condutora de energia. Então, para mim, a água ela também é uma forma de me comunicar com a espiritualidade. Eu sempre me comunico através da água. Então, quando eu estou tomando banho, às vezes até o meu banho normal, eu começo a viajar, começo a pensar em coisas, e de repente eu tenho uma ideia muito boa, ou de repente eu tenho uma resposta para uma inquietação que eu estava sentindo. E aí, naquela hora do banho, parece que a resposta apareceu na minha mente. Já aconteceu também no Rio, eu estar ali boiando e fazendo uma meditação, né? Às vezes tem gente que tem isso na praia mesmo, de olhar o mar, né? Não precisa nem entrar, mas sentar na areia e começar a olhar o mar, e de repente a pessoa tem essa conexão.